castelo forte é o nosso Deus. Amém, irmãos. Judas 8 até o versículo 11. Os irmãos podem estar me acompanhando nessa leitura. Judas, versículo 8 até o versículo 11, diz assim: Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Irmãos, mais uma vez, Judas aqui, ele começa a expor, nesses versículos, aquilo que são chamados inimigos de Deus, homens ímpios. Se nós recordarmos o início de Judas, ele nos traz sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e como que o Senhor cuida de nós a cada tempo. Como o Senhor é este Deus presente, como o Senhor é este Deus sustentador da sua igreja. Ao mesmo tempo, ele prossegue nos versículos seguintes, falando de que temos responsabilidade de permanecermos fiéis e de pregarmos esse evangelho. Judas nos chama a responsabilidade dos santos, os salvos em Cristo Jesus, precisam pregar, precisam andar conforme o evangelho de Cristo. E nos últimos versículos do 5 ao 7, nós tivemos aqui 3 exemplos de o juízo de Deus acontece sobre aqueles que não andam, que não amam ao Senhor. E agora Judas, ele continua a nos orientar sobre esses inimigos. Se nós olharmos o versículo 8, ele diz assim: ora, estes da mesma sorte. Ele começa a falar: ora, estes que no passado não fizeram aquilo que o Senhor ordenava, eles continuam então a praticar, a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E aí Judas, ele traz aí 3 verbos, 3 atitudes que essas pessoas, que esses inimigos de Deus, eles fizeram no passado e eles continuam a fazer. Ele diz assim: não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo, difamam autoridades. Os 3 verbos é contaminar, rejeitar e maldizer. Judas aqui, então, ele começa a continuar a expor a questão dos inimigos de Deus, os inimigos da igreja. Ele diz que, lembra dos versículos passados, como que o povo recusou a palavra de Deus no Egito. Lembra como o povo foi rebelde para com os anjos. Os anjos caídos foram rebeldes para com Deus. Lembra como Sodoma e Gomorra, esse povo adulterou, esse povo se prostituiu. Então ele traz esse paralelo entre os dois, dizendo: o povo contaminou. Contaminou com quem? Contaminou com as impurezas da sexualidade, Sodoma e Gomorra. O povo rejeitou a ação de Deus. Os anjos ali caídos rejeitaram a presença de Deus. E maldizer, e o povo então foi rebelde contra a palavra de Deus ali, maldizer o Senhor teu Deus, quando o Senhor então os chamou ali para a saída do Egito. Irmão, Judas então ele reforça aqui: cuidado, igreja, cuidado, porque os inimigos de Deus estão no meio da igreja. Nós olhamos os versículos 4 e 5, ele diz que os inimigos estão no meio da igreja, estão entre o povo santo, salvos por Cristo Jesus. E ele nos traz essa orientação. Os 3 males ainda correspondem às atitudes daquele povo. O que isso quer dizer com Judas chamando a nossa atenção a partir do versículo 8? Ele demonstra que, apesar das evidências de juízo divino, os contemporâneos seus não estão dispostos a ouvir a razão. E com isso,
chamam para si o castigo eterno. Judas, ele diz: vocês estão vendo o tempo presente, vocês já viram a história do passado, mas vocês continuam fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Povo presente, igreja de Deus, cuidado. É isso que Judas começa então, dentro desse momento de expor os inimigos de Deus, a dizer: eles continuam agindo no nosso meio. Eles continuam tentando nos desviar do Evangelho de Cristo. Cuidado, igreja, não desanime. Cuidado, porque os inimigos, eles não cessam de trabalhar. E nós possamos ver aí, o versículo continua assim: sonhadores alucinados. Ora, estes da mesma sorte, quais? Sonhadores alucinados. O que quer dizer essa denominação, esse conteúdo, sonhadores alucinados? Nós podemos ver aqui duas interpretações mais aceitas biblicamente. Uma são as pessoas que não aceitam as Escrituras como única e suficiente salvadora, trazendo a palavra bíblica. O que isso quer dizer? São as revelações. O contexto aqui fala de sonhadores, eram místicos que afirmavam ter acesso a revelações sobrenaturais. São aqueles que não acham que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é completa. São aqueles que duvidam que Deus já revelou tudo aquilo que deveria revelar. E esses sonhadores, eles agem pensando e dizendo: o Senhor me falou, o Senhor disse, o Senhor irá fazer. Eles começam a sonhar, eles começam a não estar agindo racionalmente, não agindo de acordo com as Escrituras. Eles começam a agir de acordo com as suas próprias ideias. E aqui Judas já nos traz uma ideia de que os inimigos de Deus, eles mudam aquilo que a Bíblia fala. Eles alteram aquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o Senhor já revelou todas as coisas. E os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, eles vão interpretando e sonhando, falando algo além do que a Bíblia não falou. Por isso, cuidado de não expormos, não falarmos o que a Bíblia não falou. Não falarmos que o Senhor falou quando o Senhor não disse. Irmãos, Judas aqui nos orienta contra esses inimigos, dizendo: eles vão sonhando, eles não estão na realidade da vida. Eles estão sempre no momento de, podemos dizer, de ideias mirabolantes. Esse é o primeiro significado de sonhadores alucinados. Alucinados. Eles não estão raciocinando, eles não estão pensando corretamente, eles não estão analisando a palavra de Deus. Mas há uma interpretação também que é possível, dizendo que esses sonhadores alucinados, eles são aqueles povos ali de Sodomas e Gomorras que estavam então alucinados pela vida de sexualidade. Eles estavam então com as suas ideias voltadas para o homossexualismo, para os seus prazeres sexuais. Nesse momento aqui, onde ele fala alucinados, sonhadores, são aqueles que não estão agindo na realidade das suas ações, mas agindo com os seus pensamentos, com as suas ideias. São esses que se dedicam a prazeres sexuais, a desejos sexuais. Então Judas, ele nos fala aqui, cuidado com os sonhadores alucinados, porque eles não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo de Deus. Irmãos, esses aí que contaminam a carne, porque eles não olham a palavra de Deus, eles não se baseiam a palavra de Deus, eles estão ou com falsas revelações, que não se faz presente na nossa igreja, que não se faz presente na igreja reformada, porque acreditamos que Cristo já revelou todas as coisas, ou porque eles se fazem ali nas suas ilusões, nos seus prazeres, eles sonham e fazem da liberdade cristã uma libertinagem, fazendo ali os seus prazeres, desejando os seus próprios interesses.
Nesse momento, irmão, Judas, ele então começa a dizer assim, olha, como também rejeitam governo. Se nós olharmos aqui a palavra governo, não é o governo instituído como nação, não é o governo constituído a partir, podemos dizer, do século XIX, onde foram começando ali a identidade nacional. O que é isso? Que é a nação brasileira, o Estado brasileiro. O contexto aqui não é de que essas pessoas desrespeitam essa autoridade, esse presidente, esses órgãos, mas aqui o que Judas está dizendo, que os inimigos de Deus, além de trazerem outras revelações que não são bíblicas, além de inventarem, podemos dizer, revelações, inventarem o que a Bíblia não falou, além de viverem na sua vida, nos seus sonhos, nos seus prazeres, pensando em se satisfazer sexualmente em todas as suas áreas, ele diz que essas pessoas lutam, os inimigos de Deus, lutam contra a autoridade de Cristo. E o que é lutar contra a autoridade de Cristo? Lutar contra a autoridade de Cristo é rejeitar a autoridade divina, é pensar que não existe limite, que não existe um Deus, é agir como se Deus não tivesse no controle de todas as coisas. Os inimigos de Deus, eles lutam contra a soberania de Deus, a essência do nosso Criador, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus que governa toda a história, o Deus que governa toda a terra, o Deus que pode, daqui a alguns segundos, alguns momentos, levar a minha vida, levar a sua vida, o Deus que pode mudar a nossa história. Esses inimigos de Deus, eles se rebelam contra o poder de Deus que pode fazer todas as coisas, o poder de Deus que pode fazer uma criança no útero perecer no inferno, porque Deus escolheu. O Deus que pode trazer pandemias, o Deus que pode trazer enfermidades, o Deus que pode colocar eu e você no lugar que Ele quiser, porque Ele é Deus. Os inimigos de Deus não aceitam este poder, a autoridade de Deus. A autoridade que pode fazer da minha vida e da sua vida o que Deus bem entender. Porque Ele é Deus, Ele faz todas as coisas. Porque este Deus não está assistindo a história, como muitos se dizem. Mas este Deus é um Deus atuante em toda a história, é um Deus que governa toda a história. Esses inimigos de Deus que lutam contra a autoridade de Deus, podemos dizer como Friedrich Nietzsche, um grande filósofo da antiguidade, filho de irmãos evangélicos. Ele, ao presenciar situações adversas da vida, ao presenciar mortes, a presenciar tristezas, ele disse: não há Deus, não há autoridade, não há possível que exista um Deus bom com tanta atrocidade no mundo. Isso não é inimigos de Deus, irmãos. Isso é como que o povo daquele momento de Judas escrevendo, eles lutavam contra essa autoridade de Cristo, eles lutavam contra um governo de Cristo, governo que faz, que age sobre todas as coisas, que muitas vezes nós não entendemos, que muitas vezes nós pensamos que se tivesse acontecido isso, mas o que Deus quer dizer e que Judas orientava ali a sua igreja: permaneçam firmes em Cristo, porque Ele é a autoridade sobre toda a história, sobre toda a vida. Não reclame, não lute, não questione a autoridade de nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso e governa sobre todas as coisas. Ele nos permitiu estar aqui hoje, Ele nos dá a vida, Ele nos deu condições na providência de Deus de tudo que acontecesse. Nada foge ao controle, à autoridade do nosso Deus. Ele pode fazer com que crianças morram, Ele pode fazer que a fome ocorra, Ele pode permitir e fazer pandemias, Ele endurece o coração de Faraó, e Ele é aquele que traz a graça e nos traz entendimento. E é este Deus que a sua autoridade nos traz mais uma vez no culto público, para ouvirmos, para lermos a Tua palavra, para cantarmos louvores.
Os inimigos de Deus rejeitam a autoridade de Deus. Mas não só rejeitam, e o versículo continua, e difamam autoridades superiores. Este momento aqui, essa difamação é falar contra alguém, é falar mal de alguma pessoa. No nosso Código Penal, ele traz ali a sua definição, que é trazer prejuízo à honra, à imagem daquela pessoa. E aqui Judas, ele quer dizer que os inimigos de Deus, eles lutam contra as verdades bíblicas, fazendo com que a igreja não acredite na verdade, que a igreja não acredite na lei, na perfeita soberania de Deus. Ele diz aqui que a autoridade divina, o senhorio de Jesus Cristo, deve ser ignorado. Se nós olharmos, rejeitar, esses homens escarneçam da autoridade de Deus sobre eles. O verbo rejeitar no grego especifica que colocaram de lado a lei divina e, consequentemente, demonstram seu desprezo por Cristo e seu Evangelho. Irmãos, nós temos aqui que a igreja tem que lutar contra momentos que dizem que não tem nada a ver, contra inverdades bíblicas, contra aquilo que tenta nos afastar da lei da perfeita obediência de Cristo. O que nós temos, irmãos, é a palavra de Deus. Tantas coisas que nos impedem, que nos atrapalham a ler a Tua palavra, a meditar na Tua palavra. E aqui Judas está falando que essas pessoas, esses inimigos, eles tentam então introduzir essa ideia de que a Bíblia não é a verdade completa, que o que o Senhor fala não é bem assim. E ao mesmo tempo eles difamam a autoridade. Essa autoridade também não é a autoridade constituída pelos homens, mas a autoridade de Deus, a autoridade dos anjos. Nós, no versículo 9, Judas, ele usa uma ideia de um livro apócrifo, de 2 livros apócrifos, né? O que são os livros apócrifos? São livros históricos, principalmente a Igreja Católica utiliza alguns, mas existem vários outros, que eles narram acontecimentos da época, mas eles não têm a canonicidade, eles não têm a testamento de firmamento que é inspirado por Deus. Mas aqui Judas, ele conta essa história, ele se baseia nesses livros, e ele diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Essa ilustração aqui de Judas, ele quer dizer o quê? O anjo Miguel, um anjo poderoso acima de todos os homens, ele não se atreveu a difamar ou a lutar com as suas próprias forças a Satanás. Aqui o que Judas está nos ensinando, a palavra de Deus nos ensinando é: cuidado com o nosso falar, cuidado com o que achamos que somos bons, que achamos que podemos. O que Judas está nos ensinando aqui é: não lute você não é forte. O anjo do Senhor não lutou contra o diabo, ele proferiu: o Senhor te repreenda. O Senhor Todo-Poderoso vai estar agindo contra o diabo. O que ele quer nos chamar aqui, nós podemos dizer, ele usa um recurso literário da comparação. O que é maior contra o que é menor. Então, o que é maior? O anjo é maior do que eu e você. Nós somos menores do que o anjo. E ele diz então: se o próprio anjo não difama, não brinca com o inimigo, Judas nos orienta: cuidado com o nosso falar, com o nosso proceder. Ele fala aqui que nós devemos então sermos fiéis ao Senhor, porque é Ele que luta, que é Ele que guerreia contra os inimigos. Ele diz aqui que os inimigos de Deus tentam difamar vários anjos, tentam difamar as pessoas. E o que Judas nos orienta: igreja, não ande no conselho dos ímpios. Igreja, não faça o que os inimigos de Deus estão fazendo. Os inimigos de Deus rejeitam a autoridade de Cristo.
Os inimigos de Deus difamam a própria glória de Deus, difamam os anjos caídos, difamam aquilo que Deus nos deu como padrão, a palavra de Deus. O que Judas está querendo relembrar aqui, quando ele utiliza esse momento de Moisés, ele fala que os anjos estavam então no Velho Testamento, eram aqueles instruídos por Deus para levar o evangelho, para levar a mensagem de Cristo. Eram os anjos que traziam as mensagens de Cristo ali em vários momentos, e aqueles anjos traziam aquilo que Cristo falava. E quando ele utiliza essa narração aqui de Moisés, essa ilustração, ele quer realmente nos trazer que, cuidado, porque o inimigo quer nos tirar a atenção. É como se a Bíblia estivesse nos falando para seguir um caminho e o inimigo estivesse falando: não leia a Bíblia, vai se divertir. Há tanta coisa mais atrativa do que a Bíblia. O que Judas está falando é cuidado com os inimigos, que eles tentam nos desviar da nossa atenção. Aqui, essa difamação é não dar atenção àquilo que deve ser dado atenção. Ele quer dizer aqui, igreja de Cristo, cuidado, porque esses inimigos estão no seio da igreja. Se nós vermos, esse momento de Judas, ele está escrevendo para a igreja naquele momento atual e da igreja dos salvos de todos os tempos. E ele diz, os inimigos estão no meio tentando tirar a sua atenção. O que Judas nos orienta aqui, irmãos, nesta noite, a mim e a você, é a lutarmos firmes para não agirmos como os inimigos, mas a reconhecermos as táticas malignas dos inimigos, para reconhecermos que o inimigo tem tentado lutar contra o povo de Deus, para reconhecer que nós precisamos de Cristo para permanecermos fortes, para não confiarmos nas nossas próprias ideias, para não confiarmos no nosso próprio coração. Podemos dizer que em seu desejo de ter liberdade completa, esses infiéis maldizem anjos e se recusam a aceitar a autoridade de qualquer um ligado à lei. Muitos pensam em alterar o conteúdo bíblico. Muitos dizem que a Bíblia não é atual. Isso no nosso século, no nosso momento atual, 2024, século 21. Isso, em Judas, ele era presente naquela época também. Judas, ao orientar aqui a igreja, o povo de Deus, ele chama essa atenção dizendo: a Bíblia é a verdade. Leia a Bíblia. Dedique-se à palavra de Deus. Ore ao Senhor. Ele é que te sustenta. Não dê ideias que passam por aí. Não vá na onda de muitos que rejeitam a palavra de Cristo. O tempo passa muito rápido. Não sabemos o amanhã. O que nós sabemos é que Cristo é a autoridade divina. Que Cristo, Ele nos deixou a sua palavra. Que Cristo, Ele nos deixou este momento de comunhão em Cristo, de adoração. Não perdemos tempos, irmãos, de estarmos congregando uns com os outros. Não perdemos tempos de estarmos louvando junto ao nosso Deus. Não distraiamos nas correrias da vida, nos prazeres do mundo. Nós olhamos aqui que Judas chamou a atenção para alucinações, para os desejos, mas podemos dizer aqui tantos outros prazeres que nós muitas vezes colocamos em primeiro lugar. O que Judas nos orienta, o Senhor nos orienta é: coloque o Senhor em primeiro lugar. Ame ao Senhor. Ele é Deus. Ele cuida de nós. Ele está presente a todo tempo. Ele sustenta a nossa vida. Cuidado, permaneça fiel. Não desista. Não desanime. Não desanime pelos sabores da vida. Não desanime porque as coisas não aconteceram do jeito que sonhamos ou pensamos. O que Judas, o que o Senhor nos orienta é: o Senhor está conosco todo o tempo. O Senhor é o Deus da história. Os inimigos estão aí.
Os inimigos agem contra a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Mas não caia, igreja. Não se desiluda com Cristo. Não se desaponte com Cristo. O que Judas vem nos dizer aqui, nesses versículos aqui, trazendo dos inimigos de Deus. Eles lutam contra a palavra, lutam contra a verdade bíblica, lutam contra a autoridade de Deus, distorcem o evangélico e nos afastam de Deus, dizendo mentiras, falsidades, plantam intrigas, trazem problemas. O que eles querem é nos afastar do Deus Todo-Criador. O que eles querem é nos afastar do Deus Todo-Poderoso. E aqui, nesse versículo 9, e aí Judas vem dizendo, se o próprio anjo, que é soberano a nós, não lutou com as suas próprias forças, não lute você, não lute eu com as suas próprias forças, não tente lutar sozinho. Ele diz, você precisa de Cristo, coloque sua vida a cada dia mais diante do Senhor, ore mais, busque mais, procure o Senhor a todo tempo, fortaleça-se no Senhor, é Ele que nos sustenta, é Ele que luta, é Ele que vai nos dar força para derrotarmos o inimigo. Se o mais poderoso arcanjo Miguel recusou-se a repreender Satanás, quanto mais os homens pecadores não devem proferir insultos. Aqui Judas também, ele nos fala, cuidado com a nossa palavra, cuidado com os nossos xingamentos, cuidado com aquilo que falamos. Se não devemos insultar nem o próprio diabo, quanto mais os nossos irmãos, quanto mais as pessoas à nossa volta. O que Judas aqui, ele traz também uma orientação dizendo, cuidado com o nosso falar. Muitas vezes falamos tantas coisas sem necessidade. E o que ele fala aqui, olha ao Senhor, coloque diante do Senhor, fale menos, ore mais. Judas traz ensinamentos para aquela igreja e para nós, nosso momento. Ele traz ensinamentos dizendo que ore para Cristo. Cuidado com aquilo que o mundo prega. O mundo muitas vezes nos fala a ter razão, a ter o direito de falar, a ser o dono da verdade. E a palavra de Deus fala, não precisa falar muito não. Deixa que Deus, o justo juiz, o Deus poderoso, Ele cuida de vós. Ele tem reservado aquilo que deve ser diante daquelas pessoas. Continuamos então, o versículo 10, depois dessa narrativa, deste momento que Judas utiliza então um relato de Moisés, que teve ali o seu corpo preservado. O relato histórico, podemos dizer nos livros apócrifos, conta que o diabo queria o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel, ordenado por Deus, guardou o corpo de Moisés. Porque, segundo aquele relato histórico, o diabo queria que o povo adorasse o corpo de Moisés. E o arcanjo, obedecendo a palavra de Deus, guardou. E ali tem Deuteronômios, nos conta a palavra de Deus, que ninguém sabe aonde o corpo de Moisés foi enterrado. Que o próprio anjo, o próprio Senhor o enterrou. O que nos mostra aqui com essa ilustração é, obedeça a palavra de Deus, lute com as armas de Cristo e deixe que o mal, o inimigo, será derrotado. E aí ele vem no versículo 10, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão. Até nessas coisas se corrompem. O que Judas vem dizendo aqui, ele explicou, ele trouxe essa história antiga, e aí depois ele vem dizendo que essas pessoas, os inimigos de Deus, que ficam difamando, criticando e trazendo novas situações, aquilo que a Bíblia não deu, que a Bíblia não falou, eles são então pessoas que são sem entendimento.
E aqui, esse versículo 10, ele diz assim, ó, tudo que não entendem difamam. As pessoas não compreendem a Bíblia, então começam a apontar, a questionar, a tentar trazer defeitos. Quem garante que a Bíblia foi escrita? Quem garante da autenticidade da Bíblia? Quem garante que esses autores foram inspirados por Deus? Essas pessoas, por não entenderem, os inimigos de Deus, por não entenderem, começam a tentar, a apontar, a questionar as Escrituras. E aí no versículo 10 de Judas, ele diz assim, ó, quanto a tudo que não compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão. Ele faz uma comparação aqui, e aqui ele faz que o ser humano, quando não age pela razão, ele age como um animal. Ele age no instinto natural. Ele age no instinto de sobrevivência. Ele não tem argumentos contra a palavra de Deus. E ele começa a questionar, sem razão, sem argumentos, aquilo que a palavra de Deus nos aponta. É isso que está falando no versículo 10. É isso que Judas vem explicando sobre os inimigos de Deus. Eles vêm dizendo assim, ó, depois que eles fazem tudo isso, que eles tentam a autoridade, a soberania de Deus, eles continuam fazendo, jogando mentiras, mentiras, mentiras. E agem a ponto como animais. Animais são aqueles que não pensam, que não agem com a racionalidade. Eu e você, seres humanos, somos esses que devemos pensar. Aqui Judas, a palavra de Deus nos fala no sentido de que o culto, as nossas ações, elas são entendidas. Nós não somos como os animais que adoramos a Deus, ou pulamos, ou fazemos coisas aí que tantas pessoas fazem como se fossem instintos, como se fossem sobrenatural. O que Judas está falando aqui, ó, cuidado, porque isso é coisa do inimigo. O inimigo que não pensa, o inimigo que age por instinto. Nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, entendemos a soberania de Deus, entendemos como deve ser o culto, lemos a palavra, entendemos que o Senhor requer de nós compromisso, santidade, entendemos que o culto não é para o nosso agrado, entendemos que o culto é para a glória de Deus. O que Judas está falando aqui, ó, quem é de Cristo pensa, quem é de Cristo não age irracionalmente. O culto, as nossas ações, a nossa adoração, a nossa oração, a nossa leitura, ela é consciente, ela é sentada, ela é pensada, ela é entendida. O que Judas está dizendo aqui é o evangelho é entendido, a graça de Deus é entendida. Sabemos que é pela ação do Espírito Santo, mas não é algo irracional. Quem não entende são os animais que agem assim. E ele chama esses inimigos de Deus animais. Veja que Judas é duro aqui. Ele fala assim, o povo de Deus, vocês precisam ser esses que pensam, que raciocinam. Mas quem não age assim, quem age no evangelho sem entendimento, fica aqueles que ficam acusando, oferecendo denúncias sem questões no sentido de argumentos. E aí Judas diz assim, ó, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. O que ele quer dizer que devido a ficar sem argumentos, devido a não pensar, devido a não raciocinar, se corrompem mais ainda. Os inimigos de Deus vão se destruindo dia após dia. E aí ele vem dizendo, esses inimigos na igreja tentam destruir a igreja dia após dia. Eles continuam tentando, jogando, eles continuam forçando a igreja a errar o caminho. Por isso Judas, ao dizer isso aqui desde o início, ele diz a nossa responsabilidade cristã. E aí ele vem mostrando como que os inimigos agem, para que nós não possamos agir como os inimigos, mas que nós possamos também estar atentos aos inimigos. E encerrando nessa noite, irmãos, o versículo 11, Judas traz essa diversidade na sua literatura, ele utiliza sempre a tríade, se os irmãos perceberem. Ele falou do amor, da graça e da paz do Senhor nos primeiros versículos.
ele traz 3 exemplos históricos. Ele traz aqui 3 verbos que trazem ali as atitudes dos inimigos de Deus, que é a rebelião, o contaminar-se e a incredulidade. E aqui ele traz também 3 exemplos daqueles que não seguiram a Cristo novamente e que foram destruídos. Ao expor aqui a partir do versículo 8 aqui até o versículo 11, Judas ele vai postando os inimigos, ele mostra como eles agem. E aqui no versículo 11 podemos dizer que ele dá uma pausa, porque ele vai continuar depois do versículo 12 ao 16, apontando mais alguns inimigos de Cristo. E aqui no versículo 11 diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Se nós olharmos a palavra ai deles, o Senhor Jesus muitas vezes falou isso. Falou ai deles, ai desse povo. Quando falava com seus discípulos, quando falavam ali daqueles que não aceitaram a Cristo, o Senhor Jesus falava ai deles. O que Judas está falando para a igreja e falando para nós nesta noite é ai daqueles que são inimigos de Deus. Ai daqueles que ignoram a autoridade e a graça de Deus. Ai daqueles que desprezam as Escrituras para o seu bem-prazer. Ai daqueles que não se importam com Cristo. Ai daqueles que ignoram o que Cristo é, ignoram o que Cristo faz. E ele fala no versículo 11, ele dá o exemplo então, o que nós chamamos da tríade: Caim, Balaão e Corá. Aí nós podemos lembrar Caim, o primeiro homicida. Se nós olharmos a história de Caim, Caim não foi só apenas o primeiro homicida. Caim foi o exemplo daquele que negou a soberania de Deus. Caim foi aquele exemplo daquele que ignorou e disse: Deus, eu não quero servir-te. Caim foi aquele que falou: eu vou viver a minha vida sem Cristo. Caim é um exemplo de rebeldia, um exemplo daquele que ignorou e disse não para Deus e sim para suas ideias. E aqui Judas usa esse exemplo. Ele diz: ai desses inimigos de Deus, porque fazem isso. Mas eles serão igual Caim. Desprezaram a Deus, mas terão os seus fins. Ele diz aqui, Caim, ele matou o seu irmão, mas o seu pior, podemos dizer, se é que podemos dizer um pior problema, foi o rejeitar a Deus completamente. Foi rejeitar a autoridade de Deus. Foi rejeitar o amor de Deus. E aqui o versículo continua: movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Qual o exemplo de Balaão? Balaão não amava a Deus ou seu povo, mas o dinheiro. Por ter amado o dinheiro, ele vendeu Israel ao rei de Moabe. Os homens ímpios desejam fazer cair o povo de Deus. Ele traz esses 3 exemplos. Caim ignora a Deus, rejeita a Deus completamente. Balaão, a ganância, o dinheiro. Tanta gente vendendo o evangelho de Cristo. Tanta gente mentindo a respeito da palavra de Deus para ganhar recursos financeiros. O que Judas faz aqui, os inimigos de Deus que fazem isso. Mas ai deles, porque Balaão teve um triste fim. Balaão não fez aquilo que deveria fazer com Israel. Balaão desviou Israel do caminho. Balaão levou Israel para a perdição. E morreram várias pessoas ali, vários povos. E Balaão também morreu. O que Judas então vem trazendo aqui, lembra lá, ai deles, Caim desprezou e teve o seu fim. Balaão levou a igreja, podemos dizer aqui, o Israel de Cristo a se perder e teve seu fim. E aí ele termina, e se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Qual foi a revolta de Corá? Revoltaram-se contra a autoridade de Moisés e Arão. E o que eu falo aqui que Judas dá 3 exemplos, ele dá 3 exemplos desses inimigos de Deus como esses que rejeitaram completamente Deus, como esses que levaram a igreja para a perdição
e como esses que rejeitam a autoridade de quem Deus coloca no governo da igreja. Aqui Judas, ele traz exemplos desses inimigos de Deus e ele nos chama a atenção: igreja, cuidado. Cuidado com o nosso proceder. Corá, a revolta de Corá contra Moisés está em Números 16, de 1 a 35. Foram engolidos pela terra. Eles recusaram aceitar a liderança de Cristo. Igreja, Judas, ele escreveu naquele momento porque várias pessoas na igreja de Judas, naquele momento, agiam como esses inimigos. Haviam tantos que tentavam distrair a igreja com falsas mensagens, com falsos evangélicos. E Judas, ele traz aqui nesses versículos do 8 a 11, cuidado com esse proceder. Olhem essas atitudes. Não façamos iguais a eles, mas ao mesmo tempo lutemos para permanecer firmes em Jesus Cristo. Judas irá continuar aqui nos versículos 12 até o versículo 16. E nós pretendemos fazer isso no último domingo do mês, que o pastor também estará fora. Nós estaremos, pela graça de Deus, acabando desses inimigos de Deus. Por isso que é parte 1. E neste domingo, se assim o Senhor prover, estaremos fazendo a parte 2. Mas igreja, hoje, ore ao Senhor. Não desvie do caminho do Senhor. Saiba que os inimigos continuam aqui. Os inimigos continuam distraindo a igreja. Os inimigos continuam tentando distrair eu e você. Os inimigos continuam tentando nos afastarmos da palavra de Deus. Os inimigos continuam agindo. Ai deles, porque terão os seus fins. Ai deles, porque estarão na mão do Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Mas o Senhor nos chama hoje para que nós tenhamos graça, misericórdia, perseverança. Sustentemos a nossa fé. Sustentemos a alegria de sermos esse povo escolhido por Deus. Somos salvos. Ao iniciar esse culto eu disse: estejamos alegres porque Cristo tem cuidado de nós. Mais uma vez o Senhor tem cuidado de nós, e cada vez que o Senhor nos orienta, cada vez que o Senhor nos mostra os inimigos, cuidado, cuidado, ame ao Senhor. É o amor do Senhor para conosco. É a graça de Deus para conosco. Igreja, nós não podemos descansar das verdades bíblicas. Nós não podemos nos cansar da verdade de Deus. O que o Senhor conhece o nosso coração. Às vezes cansamos de nós, cansamos da igreja, cansamos de Deus. E Deus nos fala: não canse, porque quem cansa são os inimigos. Quem luta contra o evangelho são os inimigos. Você e eu, povo de Deus, salvo pela graça, permanecemos firmes, permanecemos lutando, permanecemos defendendo o evangelho de Cristo, permanecemos defendendo a palavra de Deus, permanecemos lendo, orando, buscando ao Senhor, buscando a tua presença dia após dia. Aprendemos sempre com Judas, ensinando o povo de Deus a lutar, a batalhar pelo evangelho de Cristo e a reconhecer os inimigos e a entender como esses agem. Mas que o Senhor nos oriente mais uma vez nesta noite e nos derrame graça e nos derrame condições de sairmos fortalecidos, porque somos salvos em Cristo, e que os inimigos serão derrotados por Cristo no tempo, no momento oportuno, e aonde aqueles salvos em Cristo estarão regozijando em Cristo, e podemos dizer que toda palavra, toda lágrima ficou para trás. Toda luta contra o inimigo, luta contra o nosso coração, luta contra a nossa maldade, tudo passará, mas precisamos permanecer firmes em Cristo,
porque só Cristo, só Ele nos dá a vitória. Só em Cristo há a vitória. Só Ele nos sustenta e nos fortalece. Que Deus nos abençoe mais uma vez nessa noite. Saiamos fortalecidos e convictos da realidade que nos espera dia após dia, do enfrentamento, das lutas dos inimigos, mas que em Cristo e em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus nos abençoe.